Olá pessoal, aqui é a professora Luciana e a nossa aula de hoje é destinada a todos os alunos da EREM Protásio Soares de Souza, os primeiros, segundos e terceiros anos. Hoje nós veremos os tipos de redação, texto dissertativo, a introdução e, é claro, as dicas importantes. Bom, existem basicamente três tipos de redação. São eles os narrativos, que têm como objetivo a imaginação. Os descritivos, que seu objeto de estudo aí é a observação, e os dissertativos, cujo objeto é a argumentação. No geral, são textos que possuem estrutura linear, início, meio e fim. Bom, os textos narrativos e descritivos são considerados aí textos mais simples, que todo mundo faz ou analisa. Já os textos dissertativos, eles são mais complexos e nem todo mundo sabe argumentar. Mas isso não significa que nós não possamos nos tornar bons redatores de textos dissertativos argumentativos. Como nós somos responsáveis pelo nosso próprio conhecimento, então cabe a nós pesquisar, estar atento a tudo aquilo que acontece no mundo, no meu país, na minha cidade. Então eu preciso ir buscar e, consequentemente, eu irei conseguir sim ser um bom redator de dissertação argumentativa, né, e de outros tipos de texto. É claro que eu preciso praticar para chegar, né, a poder fazer esses tipos de textos com facilidade. Os textos dissertativos são textos no qual se apresenta uma tese, seguida de argumentos que venham a ser comprovadas, ou seja, defende-se um ponto de vista. A dissertação distingue-se da descrição e da narração por ser fruto da objetividade, da razão, enquanto que os outros dependem aí da observação e da imaginação. Bom, os textos dissertativos são aqueles que precisam de um ponto de vista, certo? E são argumentativos porque precisam de argumentos para defender esse ponto de vista. Ele diferencia-se dos narrativos e dos descritivos porque eles precisam ser muito objetivos, né? Utilizar-se aí da razão, enquanto que os outros são apenas observação e imaginação. A introdução, ela traz ao leitor o tema a ser discutido, além de muitas vezes trazer sob qual ângulo a questão será discutida. Desta forma, é ela que causa no leitor o primeiro impacto. É ela a apresentação do seu texto. Bom, na introdução eu preciso colocar a minha tese, ou seja, a minha opinião acerca do tema que está sendo proposto. Além dessa minha opinião, eu preciso, né, ter em mente quantos argumentos eu vou defender. Se serão 2 ou 3 ou mais. Bom, o importante é que eu coloque, né, os argumentos e posteriormente eu vou aprofundá-los lá no meu desenvolvimento. Então, esse tópico frasal é justamente a tese, é justamente a opinião do autor. É a oração que introduz a ideia central a ser desenvolvida nesse parágrafo. Então, designa aí um ou dois períodos curtos iniciais que contenham essa ideia núcleo do parágrafo no texto, tanto dissertativo como no descritivo ou no narrativo. Então, essa ideia, essa opinião, ela precisa estar presente nos três tipos de texto. Bom, designa aí um ou dois períodos curtos, por quê? Como a gente precisa fazer uma redação dentro do limite de 30 linhas, então eu preciso colocar os meus parágrafos curtos. Por quê? Né? Se eu me empolgar demais e falar muito, eu consequentemente vou ultrapassar essas linhas. E infelizmente, aquelas pessoas que estão designadas para avaliar a sua redação só vai ler até as 30 linhas. E isso não será nada bom, porque aí você vai ter pontos, né, cortados. Porque entende-se aí que houve uma quebra de pensamento. Então, aquele tópico que avalia, não é aquele
aquele tópico que avalia a questão de coesão e coerência, ele será prejudicado. Então, assim, o ideal é que sejam parágrafos curtos, certo? Para que não haja um prejuízo aí na sua nota. Vamos para as nossas dicas importantes. O total de argumentos da introdução será o total de parágrafos do desenvolvimento. Bom, como eu disse a vocês, se eu coloco 2 argumentos na minha introdução, então esses 2 argumentos serão desenvolvidos e aprofundados lá no meu desenvolvimento. Se eu colocar 3, então eu terei que ter 3 parágrafos, certo? Escreva de 4 a 7 linhas por parágrafos. Bom, para que não haja uma discrepância, né, tem que ter uma harmonia entre todos os parágrafos, o ideal é que você escreva entre 4 a 7 linhas por parágrafos, certo? Não adianta ou não é recomendável que você escreva um parágrafo de 2 ou 3 linhas e um outro parágrafo de 10, 11, 12 linhas. Vai haver uma diferença aí. Então, eu preciso estar em harmonia com todos os meus parágrafos. Mesmo porque, se são 30 linhas o máximo, então eu tenho que, digamos que, calcular aí que os meus parágrafos estejam em harmonia e não ultrapasse, né, o total de linhas. E seja curioso, pesquise tudo aquilo que você não sabe. Como nós somos responsáveis pelo nosso conhecimento, nós não podemos ficar esperando resposta ou informação por outrem, certo? Então, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás desse conhecimento. Então, tudo aquilo que eu não sei, eu devo sim pesquisar. Nossas referências bibliográficas. E é isso, pessoal. Até a próxima.